Olá pessoal, voltando aqui para a internet fazer um vídeo sobre as eleições americanas, sobre o resultado delas, as consequências disso para o Brasil e para a América Latina. Isso deve ser decidido no STF dos Estados Unidos, que inclusive tem uma composição muito favorável ao Donald Trump, porque ele acabou de indicar uma mulher que com certeza deve votar a favor dele. Tem mais dois lá que tem inclusive problemas pessoais com o Joe Biden e com a vice dele, questões envolvendo abuso sexual, etc. Então, isso tem tudo para ser revertido lá, o que seria muito bom, porque esse cara na presidência dos Estados Unidos, esse Joe Biden, seria um desastre. Então vou fazer minha análise aqui. Nunca duvide da cara de pau do sistema. É inacreditável que os Estados Unidos vão eleger uma Dilma piorada. Esse pedófilo do Joe Biden, além de ter problemas de raciocínio graves, ele é debochado. Ele não possui condições cognitivas para governar. Ele é um amante do globalismo. Ele diz que vai aumentar imposto. Ele fala com orgulho que vai aumentar imposto. Fala em acabar com combustíveis fósseis. Uma pessoa em pleno debate presidencial nos Estados Unidos falando em acabar com combustíveis fósseis. Como se isso não fosse destruir a economia mundial. Ele fala coisas assim absurdas com a maior cara de pau do mundo. Ele ameaçou a Amazônia e o Brasil. Defende assistência social sem parar. É um socialista convicto. Falou em fechar a economia do ZEU, obrigar máscara. Fechar de novo toda a economia dos Estados Unidos. Vocês viram lá no debate com o Trump, ele já chega de máscara. Então, ele é um entusiasta dessa quarentena ridícula, tá? Que fez o mundo inteiro sofrer. Ele chega no debate de máscara. Vocês viram aquela cena? E mesmo assim, muita gente votou nesse cara. Mas é bom para os brasileiros se sentirem mais autoconfiantes. Você acha que é só brasileiro que é imbecil? Não, teve muito americano que votou nesse cidadão. Quando você olha a média da população, é isso. As populações do mundo são bem iguais. Eu acho que a população brasileira, em termos de consciência, de anti-esquerdismo, está até mais avançado que a americana. Tá? Os Estados Unidos viraram mulher de malandro nessa eleição, gostando de sofrer mesmo. Muita gente votou nesse cara. Por mais que eu acho que ele teve menos votos que o Trump, muita gente votou nele. Como que uma pessoa vota em uma pessoa que a sufoca com uma máscara imunda? Mas fazendo uma análise aqui geopolítica, o que acontece agora na América aqui? O Maduro na Venezuela está tranquilo, né, dando pulos de alegria. Provavelmente não vai haver mais pressão externa em cima dele. Ele vai ficar lá o tempo que ele quiser, tá? Até os militares da própria Venezuela tirarem ele do poder. O poste do Evo Morales tomou posse esses dias e vai ficar também tranquilo. O Foro de São Paulo segue mais forte do que nunca. A Argentina vai continuar sendo um país rumo à comunização em níveis soviéticos, né? O povo lá vai continuar sendo torturado pelo governo. O Chile agora com essa nova constituição também vai de mal a pior. O que o Brasil pode fazer diante disso? Produzir. Produzir. O esquerdismo está tão forte no mundo que é difícil o Brasil sair boicotando comércios com os países por aí. Então o Brasil tem que fazer uso de defensivo agrícola, diminuir reserva de mato, dobrar as áreas de produção, explorar cada vez mais a agricultura brasileira, que é uma das mais fortes do mundo, talvez a que mais produz no mundo. Não há como boicotar o Brasil por uma política mais à direita, né? Então, o mundo precisa da agricultura brasileira, que alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Outra coisa é ignorar patentes e regras absurdas de propriedade intelectual na medida do possível. Vamos lá, outra coisa para o Brasil fazer em um possível cenário desse Joe Biden ser confirmado na presidência dos Estados Unidos. Desonerar absolutamente tudo na área de pesquisa, ciência e inovação. Incentivar a promoção de pesquisa privada na Amazônia. Tem que explorar a Amazônia sim. Tá? A cura do câncer pode ser desenvolvida com coisas que existem lá, tá? Outra coisa, começar a participar da criação de reatores nucleares, o clube de pesquisa de reatores nucleares, que os países europeus, né, Rússia, China estão todos lá, Estados Unidos e o Brasil, mais uma vez, não está participando, né? A gente tem que parar com essa história aqui de catavento, energia solar, abolir esse tipo de coisa aqui, né? Imagina se essa Marina Silva tivesse ganhado a presidência aqui no Brasil, como que a gente ia estar? Seria, assim, uma perda de 20 anos, no mínimo, tecnologicamente aqui no Brasil. Iniciar um programa de criação de bomba atômica. Isso
também cada vez mais será importantíssimo. A longo prazo, isso é a única coisa que pode garantir o respeito ao Brasil e aos brasileiros, tá? Se esse abutre tomar posse nos Estados Unidos, vai voltar mais ainda aquelas campanhas tolas de luta de classe, negro, gay, mulher. O Brasil tem que se manter afastado disso, evitar até conversar, render, entrar nesse papo de pervertidos, entendeu? O Brasil tem que seguir aí destruindo o politicamente correto, como ele vem fazendo. Tá? Outra coisa a se fazer é tentar colocar uma barreira moral para os compradores de coisas a serem privatizadas no Brasil. É o que eu digo. Privatizar é muito bom, não adianta privatizar. Tem que colocar uma barreira para o comprador, para a empresa privada que for comprar. Só privatizar não adianta, porque aí não haveria uma privatização. Pode ser que ocorra uma meta-estatização, o que é pior do que a empresa estar na mão do Estado. Tá? Então isso é muito importante, ver quem é que vai comprar as coisas a serem vendidas aqui no Brasil. A gente tem que também tentar eliminar o máximo possível dessas discussões sobre clima. Agora que isso vai começar mesmo, né? Esse cara vai usar, se ele for confirmado na presidência, ele vai usar o palanque de presidente dos Estados Unidos para poder ficar com aquelas histórias da carochinha de clima, né? História para boi dormir, né, velho? Nossa, assim, sustentabilidade, efeito estufa, essas palavras, né, que com o Trump diminuíram bastante, vão voltar com tudo, tá? Eles vão continuar contaminando as mentes das pessoas e o Brasil tem que ficar de fora disso. O Brasil tem que dar exemplo no sentido oposto. Então, para isso seria muito importante colocar o Ricardo Felício, vocês devem conhecer como ministro do Meio Ambiente, pessoa conhecida aí na direita. O ministro do Meio Ambiente, esse que está lá, é conivente com essas ideias de aquecimento global, de camada de ozônio, efeito estufa, sustentabilidade. Esse pessoal aí que são inimigos do plástico, esse povo que só fala besteira, tá? E o ministro do Meio Ambiente, o governo Bolsonaro, é conivente com isso. Ele não entra nesses debates, tá? Como uma pessoa como o Ricardo Felício poderia destruir os argumentos nacionais e internacionais acerca de todas essas bobagens que são ditas acerca disso. Tá? O Bolsonaro disse que tem que colocar um ministro que for mais eficiente nessa área. Pois é, Ricardo Felício é 10 milhões de vezes melhor do que esse cara que está lá no posto de ministro do Meio Ambiente. Tá? Ele é conivente, sim, com a esquerda mundial nesse discurso climático absurdo. E, inclusive, ele tem conhecimento geopolítico, Ricardo Felício, nessas áreas. Tá? Ele, nessas discussões aí na mídia, ele ia ter uma voz muito forte, porque ele ia falar o que precisava ser falado nesse assunto. E a mídia não ia ter como rebater ele. Ele já vem fazendo isso muito tempo, muito antes, inclusive, da ascensão do Bolsonaro. Tá? É uma pessoa a ser observada nessa área. E assim como no Ministério da Saúde também, essa história de Covid deve continuar. Existe uma série de médicos aí que vem refutando a esquerda na mídia, que vocês devem conhecer, e que também estão também alinhados geopoliticamente ao Bolsonaro e são deixados de lado por ele. O Bolsonaro disse desde o começo que se alguém fosse mais competente que os outros ministros, ele trocaria. Pois é, né? Ricardo Salles e General Pazuello deveriam sair imediatamente, principalmente num cenário aí de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. E essas pessoas que eu citei aqui deveriam estar no lugar deles, né? Bolsonaro obviamente sabe da existência delas. Ah, mas o Congresso e o STF pode não gostar. E daí, Bolsonaro? Congresso e STF já acabaram com a sua autoridade, infelizmente. Desde o primeiro dia de governo você não conseguiu nada no Congresso. Nada. As coisas boas que o governo fez, e houve várias coisas boas, foram coisas que não dependeram do Congresso. Tudo de bom que o governo fez até agora não contou com a ajuda do Congresso. Muito pelo contrário, Rodrigo Maia e Alcolumbre boicotou totalmente a autoridade do Bolsonaro, juntamente com o STF. Tá? Então o Bolsonaro não tem mais o que perder com o STF e com o Congresso. Então resta a ele usar o poder que ele tem e radicalizar a direita, obviamente. Tá? Mas voltando aqui, patifes como o João Dória vão se sentir confiantes, né? Com essa dupla João Dória e Joe Biden, né? Eles vão querer, o Dória vai querer se aproximar dele cada vez mais.
ele vai seguir a todo vapor como representante comercial da China aqui no Brasil. E é interessante que o Dória quer ser um globalista de baixíssimo clero, né? Assim como uma marionete de ditaduras, ele vai se associar à burocracia minúscula de países como a China, porque lá ele pode negociar diretamente com o Xi Jinping. Ele não precisa submeter a uma série de controles democráticos lá dos Estados Unidos. Então, para ele fica muito mais fácil dele levar a comissãozinha dele, aumentar o dinheirinho dele, né? Que foi todo feito às custas desse tipo de coisa. Agora vamos falar de fraude, pessoal. Claro que houve fraude. Vale a pena fraudar eleições. A esquerda que eu diga, inclusive aqui no Brasil. Eu, inclusive, tenho quase certeza que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Houve uma coisa esquisita na apuração aqui, né? Vocês lembram que faltava o Nordeste? Nordeste não. O Nordeste já tinha sido finalizado praticamente. Faltavam estados que o Bolsonaro ia ter muito mais votos, como teve muito mais votos. E aí, quando as urnas foram todas fechadas, o Bolsonaro diminuiu em porcentagem, quando ele tinha que aumentar, pois aqueles estados foram os estados que mais deram votos ao Bolsonaro. E, no entanto, na porcentagem ele diminuiu, né? Estados que votaram mais no Haddad já tinham sido encerrados. Faltava estados que ainda iriam dar muitos votos a ele. Mas aí, quando fechou tudo, o Bolsonaro foi diminuir a quantidade de votos. Ou seja, né, o Bolsonaro provavelmente ganhou no primeiro turno. As consequências penais para essa fraude nos Estados Unidos, se houver, não vai ser grandes, né? E outra coisa, o vírus foi usado como desculpa para tudo. Você acha que isso não seria usado para mudar a logística de uma eleição e permitir a fraude? Claro que sim. Milhares de mortos votando, voto pelo correio, sem a menor necessidade. Então é evidente que isso pode ter acontecido. E esse caduco não tem condição de ser síndico da Vila do Chaves. O Obama foi eleito e reeleito com um documento fraudado. O registro de nascimento dele foi comprovadamente falsificado. Tá? Então, não seria nada de demais eles fraudarem na cara de pau uma eleição nos Estados Unidos, né? Já que o registro do Obama, como eu acabei de dizer, foi fraudado e ele foi eleito 2 vezes. As políticas do Zewa vão continuar parecidas, porque o Congresso ainda tem muito republicano. Ele vai ser um poste do partido e do Bill Gates, tá? E dessa turma aí de globalistas, empresários americanos, etc. Ninguém sabe, na verdade, quem é que vai controlar esse cara, né? Porque não vai ser ele que vai tomar as decisões na cadeira de presidente. A OMS, que estava retrocedendo, agora pode vir com tudo e voltar a defender lockdown, já que agora deve voltar o financiamento dela que o Trump tinha falado em cortar, né? Agora, provavelmente vai voltar o financiamento com tudo, a OMS, e ela vai começar a criar asa de novo. O STF de lá é bem republicano, tá? Seria bom que não morresse ninguém no mandato desse Joe Biden, para que ele não indique uma pessoa a ficar lá muito tempo. Então, vamos ver se eles anulam essa eleição. Não me interessa a democracia, me interessa que a esquerda não prevaleça, tá? Com fraude ou sem fraude, o que me interessa é que a esquerda não esteja no poder, porque ela está errada. Se ela está errada, ela não pode ficar no poder. A censura nas plataformas digitais vão aumentar, vão continuar com tudo. Eles elegeram uma Dilma piorada realmente. Mas agora as forças de lá devem acabar assumindo o lugar dele na prática. Muito do que se fala também é mentira. Ele fala isso nas campanhas eleitorais para causar aquele show, para poder estimular as pessoas que são frontalmente contra o Trump, para criar um rebu e ele ter mais votos. Mas boa parte das coisas que esse cara fala, ele sabe que ele não vai implementar, porque existem outras forças nos Estados Unidos, empresários, etc., que não vão permitir que o caos se instale, né, com as medidas que esse imbecil disse que ia tomar. Por esse vídeo acho que é isso. Valeu!